Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula de fotografia e hoje nós iremos falar da evolução à popularização. Bem, se você quiser assistir a aula anterior, você pode acessar o site etutoriais.com.br ou então ver em nossas redes sociais. E eu te convido também para conhecer o nosso projeto e-tutoriais, beleza? Bem, na aula anterior nós falamos sobre Niepce, Daguerre e John Herschel. Niepce fez a primeira fotografia, Daguerre aprimorou o processo fotográfico, tempo de exposição, e John Herschel melhorou o processo de fixação dos agentes químicos. Mas ainda vamos falar um pouquinho sobre John Herschel. Lembrando, né, que ele trouxe o termo fotografia. Ele que criou essa palavrinha. Foi o primeiro a usar os termos negativo e positivo e melhorou os processos fotográficos de Daguerre. Bem, ele fez a primeira fotografia em vidro e, por isso, né, ele usou os termos negativo e positivo. Ele tirou essa foto aí, que é um telescópio, que é o telescópio do pai dele. A imagem da esquerda é negativa e a da direita é positiva. Então, as observações que a gente pode fazer sobre Daguerre. As fotografias pelo processo daguerreótipo eram baseadas em metal e não era possível fazer cópias. Então, você tinha uma única chance de obter uma fotografia de um determinado cenário. Depois veio esse rapaz, o William Henry Fox Talbot, e ele é muito importante porque ele era um inventor e, como todo inventor, ele vai criar coisas. E ele criou o processo de fotografia baseado em papel. E isso trouxe competição entre seu processo e o processo daguerreótipo, porque agora era possível fazer quantas cópias quisesse. Massa? Então, o avanço da fotografia veio e o processo fotográfico passou de minutos para segundos e posteriormente passou para frações de segundo, tá? Então tivemos algumas evoluções nos processos químicos, também no avanço dos dispositivos de captura de imagem da época, mas hoje nós também iremos falar sobre George Eastman. Esse cara aqui é importantíssimo para a gente, principalmente as pessoas que da minha idade, né, nascidas ali na década de 80, 90, porque certamente a gente vai lembrar de uma marca chamada Kodak. Esse cara é o criador da marca Kodak. E George Eastman, ele inventou o processo chamado Dry Gel on Paper, que podemos chamar de emulsão seca em papel. A esse invento nós chamamos ou conhecemos como filme. Essa imagem que está aparecendo aí para vocês é uma embalagem do filme que ele criou. E a partir daqui a fotografia se tornou mais popular, pois reduziu o uso de produtos tóxicos e inflamáveis, vapores perigosíssimos, tá? Envolvia mercúrio, iodo em seus processos de revelação e fixação das imagens, tá? Reduziu também o risco de incêndio, substituiu as placas de vidro que eram muito sensíveis, qualquer coisinha você poderia danificar uma imagem e perder a possibilidade de revelação, de impressão, enfim. E também dispensou o uso de equipamentos volumosos e de difícil transporte. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a câmera que George Eastman inventou. Então, comparado com o daguerreótipo, essa câmera era bem minúscula, certo? E por isso ela veio se tornar mais popular, a fotografia veio se tornar mais popular, tá? George Eastman também criou o slogan "You press the button, we do the rest", que significa, você aperta o botão, nós fazemos o resto, né? Você não precisava mais fazer a revelação era feita pela Kodak, enfim, né? Trouxe muitas facilidades e isso fez com que as pessoas começassem a usar as câmeras fotográficas com maior peso. E 60 anos após a primeira fotografia, o processo fotográfico se tornou acessível ao mundo, né? Trazendo aí transformações, né? As pessoas também dispersando os artistas, que agora não precisavam mais contratar alguém para fazer uma pintura, um retrato. Enfim, tudo era agora feito apertando apenas um botão. Bem, vale lembrar que, apesar do avanço tecnológico até mais ou menos essa época, as imagens eram estáticas, né? A gente não tinha imagens em movimentos. Na próxima aula nós iremos ver como as primeiras imagens ganharam ali os seus primeiros movimentos, beleza? Bem, meu nome é Otacílio, né? Se você gostou do nosso projeto, né, da nossa aula,
acesse o nosso site tutoriais.com.br e se inscreve, dá um like aí em nossas redes sociais. Grande abraço, até mais, valeu!